É aquela notícia que de fato ninguém quer dar, né? Mas infelizmente ontem à noite morreu o jogador do Nacional esquerdo, né? Enfim, aconteceu uma arritmia no jogo contra o São Paulo, ainda em campo, né? Uma imagem que foi ali diante dos olhos dos jogadores, dos torcedores, acho que do mundo todo, né? Então é um dia que o futebol amanhece aí de luto, né? Não só o futebol brasileiro, o futebol uruguaio, não só o futebol sul-americano, o futebol mundial. E é uma notícia muito triste, a gente sempre entra aqui no programa com um cavaquinho, com uma brincadeira, mas eu acho que hoje não tem como, 27 anos, né? E eu compartilho muito o que o André falou, né? Porque o André Henning disse que 27 anos, de repente, na carreira, né, de um jogador pode ser uma carreira ali que está chegando talvez no auge ou que esteja terminando, mas para uma vida. 27 anos. É um momento, claro, também da gente refletir muita coisa, né? Do que a gente passa também nas nossas vidas, mas é uma notícia de fato muito triste, perdão. E que a gente sabe que a vida segue, mas acho que nesse momento também a gente tem que ser um pouco acolhedor, né? Se solidarizar também muito com a família, com os amigos, com os fãs, né? Porque é complicado, é difícil, tá? Mas a gente segue aqui. Deixa eu dar um bom dia para Giovana Kiel. Bom dia, Gi. É aquele programa que a gente não gostaria nunca de fazer. Acontece, né? Muitos falam, poxa, qual que é a explicação para isso? Às vezes não tem explicação, a gente demora para entender a explicação, mas é difícil. Gi, bom dia para você. Bom dia, Victor. Bom dia para nossa audiência. De fato, é um daqueles programas que poucos que a gente não gostaria de fazer. Apesar de amar o que a gente faz, é aquele momento muito delicado. A gente vê um rapaz tão jovem e que deixa 2 filhas, uma delas com apenas 2 semanas. Eu imagino o quanto deve estar sendo difícil para a família, para a esposa do esquerdo, porque você se despede do seu marido achando que ele volta logo e aí ele nunca mais volta. Porque a verdade é que na vida a gente nunca acha que vai ser a última vez. A gente nunca está preparado para a última vez. E muitas vezes a gente está vivendo a última vez sem saber. E a gente deixa de falar o que sente pela pessoa, a gente deixa de expressar o quanto a pessoa é importante. E esse é um buraco que nunca cessa, porque a gente sempre acha, ali no momento em que a gente perde alguém, que poderia ter feito mais, que poderia ter dito mais. E quando se trata de uma morte tão trágica e repentina de um jovem, isso é um sentimento que acomete, infelizmente, todos ali à volta. Então, eu desejo muita força para a família do esquerdo, aos amigos, e que Deus conforte o coração de todos. É isso, muitas homenagens também, daqui a pouco a gente passa e acho que também fica um pouco da lembrança daquilo que ele trouxe para o futebol, não só uruguaio também, mas ter jogado no São Paulo, contra o São Paulo também, fica a lembrança também, né? Obviamente um momento muito triste, né, VS? Um bom dia para você. Um bom dia, né? É uma coisa daquela que a gente, cada um acredita no que acredita, né? Então, há muita gente que entende que a gente não deve questionar esse tipo de momento. Não tem como não ficar devastado, né? De você perceber tudo que está envolvido e perceber as circunstâncias e todo mundo tentando fazer o máximo e o máximo não foi possível, né? Então, assim, realmente é devastador. Alguém tão jovem, alguém com tanta coisa pela frente, alguém que acabou com uma filha pequena e uma recém-nascida. Então, assim, é uma coisa assim impressionante, e como a Gi falou, né, faz a gente refletir também das oportunidades que você não pode deixar, o que não deveria deixar passar, né? Bom dia para você, o Mauro Betti. Uma semana complicada também, né? Enfim, com outra morte também do ex-técnico da Inglaterra, né? Enfim, o Eriksen. Cara, é difícil, o Mauro Betti. Eu vou só começar, vocês vão me permitir ler um texto que não é um textão, é um texto pequeno que eu fiz, mas até em cima de um comentário, até foi respeitoso de uma pessoa. Pô, Mauro, isso parece, a sua página do Instagram parece um obituário, né? Você coloca muitas pessoas que morrem. Eu falei, sim, coloco, porque acho que todas merecem, dentro do possível, serem homenageadas. Eu estou numa idade que morre muita gente que eu conheço. Na semana retrasada eu fui em 4
Quando morreu o Silvio, eu só não fui no quinto porque não era só para a família, né? Mas aquela eu fui 3 pessoas, amigas, enfim, pessoas, uma conhecida também, mas enfim. E eu tento até homenagear algumas vezes em vida, né? Em aniversários ou em momentos e tal. E a gente tá assim, a gente é amigo das pessoas, a gente é familiar das pessoas, é horrível ao mesmo tempo e eu tento dentro do possível. Eu sou péssimo para ir ao hospital, sou horrível para dar força, mas depois eu tento em velórios, em enterros ir, porque eu sei que alguma coisa a gente passa. E do esquerdo que me pegou muito, eu queria só falar isso aqui que eu escrevi, eu só queria, desculpa ler, mas eu acho que vai em cima para não me perder nas palavras. Se o destino era esse do esquerdo, que fosse na cancha, jogando e peleando, com o devido respeito à família e amigos, que fosse com a camisa do Nacional, linda e celeste como a uruguaia, e que fosse no campo de um rival tão da casa. Morumbis, que há mais de 50 anos é de Forlán, Pedro Rocha, o melhor dos uruguaios, Dario Pereira e Lugano. Tricolor celeste que, pela identificação desses ídolos com São Paulo, virou um rincão de charrua, um protetorado do manto tão tricolor quanto celeste, embaixada uruguaia, paulistana e são paulina. E tinha que ser do coração, o que mais tem um jogador uruguaio. Às vezes até o exagero de não saber jogar e muito menos perder, sair a tapa mais que para o jogo. Já se disse que o uruguaio amarra chancas com as veias. Jô Soares dizia que o melhor doping do mundo era espremer uma camisa da Celeste Olímpica e beber o seu suor. Esquerdo deixa a mulher e 2 crianças, uma delas com 14 dias, no campo dos sonhos. Como escreveu a mulher dele, Selena, peleando hasta lo último. Como a gente descreve o uruguaio em todos os grandes confrontos. Se era para ser, não havia lugar mais próprio que um campo de futebol. Uma camisa melhor para vestir do que a do Nacional, um clube melhor para enfrentar que o São Paulo. Vamos com a Priscila Senhorães para trazer também detalhes, enfim, de toda, acho que a ordem cronológica daquilo que aconteceu, enfim, a Pri que estava inclusive no Morumbis, né, no jogo da Libertadores, acompanhou, né, e pode até trazer de repente o relato de quem estava por ali, que a gente sabe, Pri, que quando acontece no futebol e quem acompanha, já é algo que choca, é algo que de repente causa até um desespero, né, uma sensação ali de não entender muito o que pode acontecer como consequência. Mas eu acho que para quem de fato está no estádio, né, e estava ali, os jogadores, e a gente vê algumas imagens ali que de fato chocam, né? A gente vê o Lucas, por exemplo, fazendo uma oração no pé do esquerdo, que é uma imagem que, cara, é forte, né? Queria entender um pouquinho de como é que foi a ordem cronológica dos fatos diante dessa fatalidade, Pri. Oi, Vitor, bom dia para você, para o pessoal da mesa, para todo mundo que nos acompanha. Sem dúvida, né? No domingo já foi meio pesado voltar no Morumbis. Eu fico imaginando como é que vai ser hoje para todo mundo, principalmente para as pessoas que vão estar em campo. Obviamente, nem se compara o sofrimento da família, dos amigos, das pessoas próximas, mas é um ambiente que fica muito carregado, né, Vitor? Mas a gente vai estar lá, obviamente, trabalhando com toda a nossa dedicação e foco. Bom, na quinta-feira, né, relembrando aqui rapidamente, no final do segundo tempo, ele sofre uma arritmia cardíaca, sai do estádio acordado, não necessariamente consciente e bem, mas acordado, né? E aí ele é levado de ambulância, lembrando que o fato da ambulância atender tão rápido e ele ser encaminhado para o Hospital Albert Einstein tão pertinho ali, ajudou a talvez manter um pouco a esperança do pessoal que estava ali rezando por ele. Né? Ele é encaminhado para o hospital, só que na ambulância mesmo, ainda chegando ao hospital, ele sofre uma parada cardíaca de novo, e aí desde então ele não volta mais, não acorda mais. Ele chega no hospital, vai para a CTI, fica em observação, sedado o tempo todo, e aí é quando começam as movimentações, né? A família vem, primeiro os pais vieram, depois a esposa, a irmã e também a filha mais velha, que tem apenas 2 anos, não chega a ser ninguém muito experiente também, o que dói ainda mais, né? Como vocês falaram, ele deixa uma filhinha pequena que nasceu sábado passado. Eu fiz as contas aqui rapidamente, 11, 12 dias mais ou menos, e uma de 2 anos também. A família chega também no final de semana, mas os boletins passaram a ser cada vez mais negativos, né? Inicialmente ele estava só sedado em observação, depois ele já começou a ter um aumento ali de comprometimento cerebral, até que o Einstein divulga que estava crítica a situação. E aí ontem, 10h30 da noite, o Nacional comunica oficialmente o falecimento dele. Ele faleceu
às 9h38 da noite, de acordo com o boletim do Albert Einstein, é o boletim oficial onde a gente busca essas informações. Ele teve uma morte encefálica devido a essa parada cardiorrespiratória que veio depois de uma arritmia cardíaca. Ao longo desses dias, ele teve uma progressão do comprometimento cerebral e também aumento da pressão intracraniana. Então, foi isso que impediu a melhora dele, não deixou, enfim, ele voltar. Lembrando que até mesmo ali na ambulância ele passou por uma ressuscitação cardiopulmonar. Então já era algo assim bem assustador, só que, enfim, ele não consegue. Lutou muito, né, Vitor, mas não conseguiu se recuperar dessa situação. Ele deixa então seus pais, sua esposa, sua filhinha de 2 anos e uma outra filhinha que nasceu no sábado passado, mais ou menos 11 dias apenas de existência. A mulher dele soltou uma homenagem para ele no Instagram dele, hoje de manhã, assim, muito triste, falando sobre seu melhor amigo, seu amor, sobre ter que criar os filhos agora, enfim, ela postou essa mensagem. E a gente tem um movimento muito grande acontecendo, não só no futebol brasileiro, né, Vitor? Envolvendo muita gente de fora do Brasil, clubes gigantescos também de fora do Brasil. Aqui eu fiz um rápido check, né? Todos os clubes da Série A se posicionaram de alguma maneira nas suas redes sociais. Lembrando que a CBF soltou uma nota oficial que todos os jogos dessa quarta-feira terão 1 minuto de silêncio, então cada um está homenageando da maneira que pode. O velório dele acontece amanhã, 10 horas da manhã, em Montevidéu. O corpo dele sai daqui do Brasil hoje à noite. A gente não tem ainda exatamente o horário, mas é hoje à noite que o corpo dele vai para o Uruguai com a força aérea. E o Nacional vai ter 5 dias de luto, Vitor. Confirmei há pouco com a assessoria aqui do Nacional, então são 5 dias aí dos jogadores liberados para, enfim, processarem esse sentimento e essa dor. Como eu falei, a gente tem um movimento muito grande de outros clubes de fora do Brasil, dos clubes do Brasil, mas a gente também observou bem de pertinho os jogadores do São Paulo, né, Vitor? Porque foi a galera que estava ali no campo, que tentou ajudar. Você citou essa cena do Lucas, né? Lembrando que desde sexta-feira, principalmente Rafinha, Michel Araújo e Caleri se movimentaram muito para visitarem bastante a família, né? Obviamente que a visita ali na UTI ela é limitada, mas eles estiveram ao lado da família do Esquerdo, do presidente do Nacional também. O Michel Araújo conhecia pessoalmente o Esquerdo, então ele com certeza é quem sofreu mais com essa situação. E aí até trazendo o detalhe do jogo de hoje, né? O que eu recebi aqui de São Paulo é que, assim, não foi discutido para a partida de hoje pela Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro uma liberação de algum jogador. Só que se algum jogador virar para o São Paulo e falar eu não tenho condição psicológica de jogar, o São Paulo não vai obrigar ninguém a jogar. Essa é a situação de momento. E além disso, também envolvendo o São Paulo, a gente viu repercutindo na imprensa uruguaia uma possibilidade de Rafinha, Michel e Caleri, como eu citei, fretarem um avião para irem para o Uruguai no final do jogo de hoje, né? Obviamente essa lista pode aumentar, não é algo oficial, eles ainda não têm essa resposta se vão conseguir esse fretamento, mas o São Paulo e também a comissão técnica não vão impedir. Então os jogadores podem ir para o Uruguai se for da vontade deles. O São Paulo não vai, enfim, se opor a isso, e também entende que isso é um gesto que eles nem podem se opor, né? Porque diz muito sobre o lado pessoal desses atletas. Em relação ao jogo, né, a torcida do São Paulo vai fazer 1 minuto de silêncio junto com o pessoal que vai estar em campo, seguido de 1 minuto de aplausos também, é o que a gente vai ver nas arquibancadas. A princípio é isso que a gente tem para falar, Vitor. Eu sigo aqui muito mergulhada, falando com muita gente ao mesmo tempo, eu estou até aqui de olho no meu WhatsApp. Mas a princípio é isso, e aí um detalhe também importante para a gente trazer, Vitor, é que o São Paulo no ano passado passou a não ter mais uma psicóloga no seu time, né, na sua delegação. E aí isso levantou muita preocupação do torcedor tricolor para esse jogo. E aí a resposta que eu recebi, Vitor, é que o São Paulo tem um psicólogo à disposição neste momento para o time. Não é um funcionário do São Paulo, mas está à disposição do time se precisar. Isso é algo que levanta muita polêmica, né? A gente tem um tabu ainda para falar sobre isso no futebol, mas até por isso levantou essa preocupação na torcida, mas neste momento eles têm sim um psicólogo à disposição para, se alguém precisar, enfim, principalmente esses atletas que eu citei aqui, que estão bastante abalados, Vitor. Tem muita informação, a princípio eu acho que eu falei tudo, até peço desculpa, estou meio mergulhada aqui em muita coisa, como eu falei. Mas a princípio é isso, e assim, eu vou continuar aqui de olho e tal, e eu volto no programa se
aparecer mais alguma notícia importante. Não, tá bom, Pri. Não, mas é isso. Eu acho que quando foge um pouquinho do campo... E não é uma cobertura normal em nenhum sentido. Eu sou um cara que, quando tem esse tipo de situação, eu me perco completamente, cara. Não sei como, de repente, agir, como se comunicar até, né? Porque foge muito daquilo que a gente está acostumado, né? Felizmente não é o primeiro caso. Infelizmente acontece também... já aconteceu também, né? A produção colocou um texto, né? Acho que a mulher do Isquerdo tornou público esse texto, até como homenagem. Eu vou ler aqui sem querer entrar de repente, em um detalhe de, nossa, vou querer criar, de repente, alguma coisa emocionante aqui, mas não. Mas é pela mensagem e pelo que de fato foi para ela o Isquerdo, né? Ela colocou: hoje me despeço da minha metade, do amor da minha vida. Para muitos, Juan Isquerdo. Para mim, Juama, meu melhor amigo. Meu marido, o pai dos meus filhos, meu pai incondicional. Hoje uma parte de mim morre com ele. Você foi uma grande pessoa, nobre, amorosa, sem maldade. Foi um anjo na terra e vai ser um anjo no céu. Hoje preciso seguir por nossos filhos e tirar forças de onde não há. Sei que você lutou até o final e que você mais queria era estar com a gente. Eu vou sentir saudade pelo resto da minha vida e sei que vai doer sua ausência em cada passo. Você deixou muito por viver, muito a caminhar, meu Juama. Desde hoje, só sonho com o dia do nosso reencontro e voltar a ver esse sorriso que me enche a alma. Obrigado a todos que pensaram nele, que fizeram força de uma ou de outra, de uma forma ou de outra. Hoje Juama cuida lá do céu de mim e em especial dos nossos bebês. Vou te amar por toda a vida, meu guerreiro, desta vez tivemos que perder. Ai, gente, é muito complicado. E aí, claro que muita gente fala, né, de jogadores do São Paulo ali, que pô, a gente sabe que a vida tem que continuar, mas não é fácil não, alguém do teu lado ali, né, praticamente cair morto, né? Querendo ou não, praticamente cair morto. Então, pra você que de repente acha que é mimimi, cara, é muito... Meus sentimentos para você pela sua ausência de sentimentos, né? Cara, é muito, muito pesado. E eu não sei, o Mauro Betting, a gente vê muitos comentários, né? Pô, mas não sabia que de repente ele tinha essa arritmia. Eu não tenho nenhum conhecimento aqui da parte de medicina esportiva, de quantos exames, por exemplo, são realizados, né? Não sei o que daria pra gente falar nesse momento em relação a prevenir esse tipo de situação, que às vezes nem tem explicação. Há 20 anos, quando lamentavelmente morreu o Serginho, já havia morrido gente antes, morreria depois, infelizmente é o caso do Isquerdo. A partir dali, muitos protocolos mudaram. Eu já comentei aqui, não gostaria nem de voltar a falar da questão da ambulância, que é no futebol de São Paulo, a ausência de desfibriladores e tal. E há casos e casos, né? Enfim, eu também não tenho, mesmo se tivesse uma questão de ética médica, você não tem acesso a todos os exames, as condições, e às vezes acontece, por exemplo, contei aqui, só para citar, um caso que acontecia antes e era fundamental ter sempre desfibrilador. Era um jogador de seleção brasileira de futsal, jogava no Palmeiras do Japão, ele levou uma bolada no peito, a famosa bola pesada, e pode acontecer, é raro, uma bolada ou um soco no peito, de uma maneira muito simples, é como você tirar da tomada, e o coração pode sair da tomada, que com o desfibrilador você faz assim e volta, digamos, a religar. Houve uma desconexão física do coração dele, podia ser qualquer coração, e ele morreu na quadra. Então, assim, há casos e casos de vários tipos de acidente no futebol. Eu não vou ser absolutamente responsável, e até médicos não podem ser, a respeito de se havia uma condição, se era o caso. E no caso do Serginho, já se sabia de uma condição dele que ele meio foi para o jogo. Mal comparando, é algo que aconteceu com o nosso querido companheiro Washington Coração Valente, que falou, não, eu vou para o jogo e graças a Deus foi, continua seguindo a vida maravilhosa, uma pessoa fantástica que é o Washington Coração Valente. Eu não vou entrar nessa questão, mas, de novo, e para todo mundo que acha, não sei o que lá, bola para frente, de novo, se você quiser tocar a bola para frente, tá ok. Se você tiver sentido, como fez muito bem, de novo, São Paulo em relação a isso, pô, quem quiser vai para o jogo, quem não quiser não vai para o jogo, quem quiser vai para o enterro. E é de cada um, gente, a gente tem que entender os lutos, os sentimentos. É uma semana, 3 dias, um mês. Cara, tem uma coisa que é complexa, que eu vivenciei isso em relação ao meu pai, que é o luto tardio. Passou um tempão depois que eu tive. Tanto é que eu dei a notícia no ar, na Rádio Bandeirantes, que meu pai tinha morrido. Ele estava, entre aspas, de boa, porque era um caso como do Rama, do Isquerdo, irreversível, no caso. E deu para dar. Depois que eu falei, nossa, meu Deus, que coisa. É de cada um. Hoje eu acho que eu não conseguiria dar, na época deu, e assim, a gente ter esse tipo de sentimento. Tem gente que acha que hoje não poderia ter tido jogo, ainda mais envolvendo São Paulo, que estava diretamente, também é defensável. Não, mas tem que seguir a vida.
Também, assim, gente, nesse momento, o mínimo de empatia é, sobretudo, respeito. Fazer todas as homenagens possíveis e as impossíveis e as improváveis, porque a família, os amigos, os fãs merecem e tal. Mas dentro do possível, siga o jogo, mas entender quem não puder seguir, que não siga. E quem quiser, que foi o meu caso, eu quis trabalhar, eu preferi ver o meu pai, não ver meu pai partindo, eu prefiro trabalhar. Inclusive na mesma rádio que a gente trabalhava. Eu falei, achei uma homenagem para ele. Porque eu não tive coragem, como não tive de falar para meus filhos, mas tive de, durante 8 minutos, falar que meu pai tinha morrido na rádio, ao vivo. Que corajoso eu fui. Não, eu não tive coragem de falar para meus filhos. Eu não queria falar para meus filhos que o avô dele tinha partido. Então é de cada um. Então se não quiser, de repente, estamos muito mal, não tem jogo hoje? Ok. Não, tudo bem, vai ter jogo. É um desrespeito? Não, gente. É a maneira que cada um lida com uma coisa que não tem como lidar. Complicado. E nessa hora tem que ter responsabilidade, né? Não adianta você dizer, era isso, era aquilo, faltou esse exame. A gente não tem... Mesmo porque Claro. a gente já teve casos recentes em ligas muito mais desenvolvidas, com muito mais dinheiro, com muito mais tecnologia médica. A gente teve o caso do Agüero, a gente teve o caso do Christensen. Teve do Eriksen, do Eriksen que morreu em campo, digamos de uma maneira. Eu e o Jorge Igor estávamos transmitindo, tem alguns anos, uns 8 anos, 9. Eu e o Jorge estávamos transmitindo um jogo do Tottenham que o Muamba ficou 12 minutos, segundo os médicos, palavra dos médicos, ele ficou 12 minutos morto. E a gente estava transmitindo e ele hoje está vivo aí. Então, assim, né? A gente não tem explicação. Vai ser feita uma investigação. Beleza, vai ser feita uma investigação, analisar isso, faltou aquilo. Mas isso não é para agora, né? Isso é para depois. A gente precisa ter um pouquinho de responsabilidade, precisa ter um pouquinho de compaixão, precisa ter um pouquinho de empatia, de dizer, agora não é para dizer, não é para apontar dedo para um para outro. Agora é lamentar, é dar força a quem precisa, inclusive a quem precisa da família, a quem precisa do Nacional, a quem precisa do São Paulo, a quem precisa, que acompanhou o caso, por exemplo, a nossa Priscila, que é a nossa representante aqui, mas tem a imprensa inteira de São Paulo acompanhando, essas pessoas talvez precisem de ajuda também. Muito mais. Porque você, né? Então, assim, você lidar com isso, então, aqui fica, né? Então, todo mundo que precisa de ajuda, precisa ser ajudado nesse momento e, logicamente, os mais ajudados precisam ser a família desse jovem. 27 anos é muito jovem, né? No futebol, principalmente na vida, hoje no futebol, porque tem jogador hoje jogando com 36, 37, 40. Né? O Fluminense tem 3 jogadores de 40 anos jogando bem. É o Nenê, né? 43, no Fluminense. Né? No Fluminense tem 3 de 40 Fábrica anos. mais velho Então hoje. lá, então assim, o Nenê tá fazendo gol. Então assim, ele tinha aí mais 10 anos de futebol, além de mais uns 60 de vida, 70, sei lá. Então assim, é uma coisa muito triste.